Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula. Nossa aula de hoje será de língua portuguesa e o tema da aula será os sinais de pontuação, certo? Então vamos ver esse sinaizinho tão importante que muitas vezes nós não utilizamos nas nossas produções de texto, mas espero que vocês percebam o quanto eles são importantes para o sentido daquilo que tu está escrevendo, certo? Então vamos acompanhar essa aula com atenção para que vocês possam utilizar esses sinais para realmente vocês darem o sentido que querem dar ao que vão escrever, certo? Eles servem justamente para isso, para dar coerência aos nossos textos, coesão e coerência. Vamos lá. Sinais de pontuação. Sinais de pontuação são símbolos gráficos que têm como objetivo colaborar para a coesão e coerência dos textos, estabelecendo um sentido ao que está sendo escrito, como as frases são ditas de formas diferentes. Suas intenções também são diferentes, certo? Então, esses sinais colaboram para isso. Por quê? Por exemplo, se eu digo João veio para a escola hoje e coloco um ponto final, eu estou afirmando que João veio. Agora, se eu falo João veio para a escola hoje e coloco a interrogação, ponto de interrogação no final, eu estou perguntando se João veio, ou seja, a mesma frase, trocou-se o sinal, muda-se o sentido da frase. É isso que vocês precisam entender para que possam utilizar os sinais adequados nos sinais das falas, certo? Então, quais são esses sinais que iremos estudar na aula de hoje? Os sinais de pontuação que iremos ver na aula de hoje é o ponto final, o ponto de interrogação, o ponto de exclamação, dois pontos, a vírgulas, as reticências e o travessão. Certo, pessoal? Vamos lá? Cada sinal de pontuação possui sua própria função. Desta forma, temos diferentes sinais de pontuação que vão estabelecer diferentes sentidos e intenções nas frases. Vejamos quais são eles. O ponto final. Colocado no final da frase, indicando o final dela. É usado em frases afirmativas e frases negativas. Como, por exemplo, Bruna gosta de comer verduras. Certo? Então, é uma afirmação. Certo? Ela não gosta de calor. É uma negação, ou seja, é uma negativa. E as duas frases foram finalizadas com o ponto final. Então, o ponto final é utilizado para finalizar uma fala, certo? Em frases afirmativas e frases negativas, certo? O ponto de exclamação é usado para indicar que a frase expressa uma admiração, medo, entre outros, um sentimento e frases imperativas. Então, gente, o ponto de exclamação, vocês vão utilizar ele para expressar sentimentos, emoções, certo? Sejam quais forem os sentimentos, quais forem as emoções, alegria, tristeza, susto, surpresa, certo? Nestas situações, e além dessas situações também, o ponto de exclamação é utilizado para expressar uma ordem, que são as frases imperativas. Então, exemplos. Que cachorro bonito, então essa aí é uma admiração, certo? Que susto, é um espanto. E venha agora, uma ordem. Certo? Então, nessas situações, vocês utilizem o ponto de exclamação para indicar emoções, sentimentos ou mesmo uma ordem, certo? Ponto de interrogação. O ponto de interrogação é indicado para frases que expressam uma pergunta, certo, gente? Agora, nós estamos estudando que esses esses sinais de pontuação, eles são utilizados para dar coerência e coesão aos textos, para ajudar no sentido, certo? Portanto, vocês têm que ficarem atentos, porque muitas vezes a gente pergunta por estar admirado com algo, por estar em dúvida. Então, tudo isso é questões de compreensão do texto para que vocês possam utilizar o sinal correto, ok? Então, vamos lá. Exemplo, qual é o seu nome? Então, você fez uma pergunta. Por que você não foi ontem para a escola? Outra pergunta. Por isso, tem que ser indicado com a interrogação, certo? É aquilo que eu falei lá no início da aula. Se eu falo, Rafael veio para a escola hoje e utilizo o ponto final, eu estou afirmando que ele veio.
Então é uma frase afirmativa. Agora, se eu falo, Rafael veio para a escola hoje, escrevo no caso e coloco a interrogação, estou perguntando se ele veio, certo? 2 pontos. Este sinal pode ser usado em várias situações. Vejamos algumas delas. Pode apresentar uma enumeração. Enumeração é uma lista de palavras. Por exemplo, você vai escrever uma lista de frutas para ir à feira de frutas, certo? Lista do material escolar, entenderam? Vai separando cada item por vírgulas. Uma lista. Por exemplo, fui ao mercado e comprei frutas, verduras, álcool e carne, certo? Então vejam aí a lista. Pode apresentar a fala de um personagem por exemplo. Então, antes da fala de um personagem do texto, de um diálogo, você coloca assim os 2 pontos. Onde está meu caderno de desenho? Vejam, Luísa perguntou. Então, agora vai vir a fala de Luísa. Onde está meu caderno de desenho? Eles podem ser utilizados também antes de uma explicação, certo? Antes de uma conclusão. Entenderam? A vírgula, pronto, gente. A vírgula que nós estudamos lá no início, nos primeiros anos de estudo, que serve para dar uma pequena pausa na leitura, isso é verdade. Só que a vírgula ela tem várias funções, certo? Ou seja, na questão do sentido que ela introduz no texto, são vários, certo? Então, vamos apresentar alguns. É utilizada para separação de elementos dentro de uma mesma frase. Para o início das aulas, veja, eu vou precisar de cadernos, lápis, borrachas e agenda. Então, separando elementos dentro de uma frase. Esses elementos eles são da mesma família, no caso, certo? No recreio, Carlos brincou de peteca. Separando aí os termos. Agora vamos lá. Separar topônimos. O que são topônimos? São nomes próprios de lugar. Então, quando você vai escrever o nome do lugar seguido da data, você separa o nome da data com a vírgula. São Paulo, 12 de novembro de 2009. Outra situação, separar expressões explicativas, continuativas ou corretivas, relativas à correção de algo. Então, as expressões são as tais como isto é, então você coloca vírgula, separa por vírgula. Por exemplo, aliás e etc. Então, amanhã, ou melhor, depois de amanhã, viajaremos para a casa de meus avós. Então, observe a ideia de correção aí. Então, foi colocado com vírgula, separado por vírgula, certo, pessoal? Outra coisa, como estamos falando que os sinais de pontuação, eles mudam totalmente o sentido de uma expressão, vocês vão ver esse exemplo agora. Veja só, não estou bem. Então, veja, não estou bem. Com o pontozinho aí, ele está o quê? Confirmando, é uma frase afirmativa, afirmando que não está bem. Agora, vejam só, não estou bem. Então, veja que só a vírgula já mudou totalmente o sentido dessa frase. Quando eu digo não, vírgula, certo? Estou bem. Eu estou afirmando que estou bem. Então, estou respondendo a alguém, certo? Eu estou respondendo. Alguém perguntou se eu estava bem. Você está bem? Certo? Desculpa. Você está mal? Alguém perguntou se eu não estava bem. Então, eu respondi, não, estou bem. Certo? Então, a vírgula mudou totalmente o sentido. Por isso que vocês têm que ficarem muito atentos, certo? Sem a vírgula, você está confirmando que não está bem. Com a vírgula, você está afirmando que está bem. Negando não está mal e afirmando está bem. Seguindo. As reticências, que nós chamamos dos 3 pontinhos. Então, gente, fiquem muito atentos também. São utilizadas para indicar que um pensamento foi interrompido ou deixar o sentido em aberto. Ou seja, não foi concluído, não foi finalizado. Falta algo, ou seja, pode ser acrescentado mais algo àquele contexto ali para complementar. Só que você não complementou naquele momento. Irá complementar em um momento depois ou então você deixou em aberto, certo? Tudo indica que é sim. Basta você buscar.
Buscar o quê, gente? Não foi concluído. E por isso, ó, as reticências estão indicando que não foi concluído, certo? O travessão é utilizado antes de fala de uma personagem, demonstrando assim que é um diálogo entre os personagens. Personagem de quê, gente? Do texto, da fala. Vejamos o diálogo a seguir. Helena, você está vendo aquela estrela? Qual, titia? Aquela que está bem próximo da lua, brilhando intensamente. Nossa, acabei de ver. É linda. Então vejam aí que apareceram os sinais, a vírgula, a exclamação, a interrogação. Então é linda. Então é uma admiração. Você está vendo aquela estrela? Está perguntando, certo? Então os sinais eles vão aparecendo normalmente na produção do texto para dar o sentido, para dar a coesão e a coerência, que ajudam muito no sentido do seu texto. Estude bastante essa questão dos sinais de pontuação para que vocês possam utilizar eles adequadamente nas produções de vocês. E agora eu vou apresentar para vocês um exemplo do que eu vou cobrar de vocês nas nossas próximas atividades. Só um exemplo para esclarecer. Vejam só o texto. No mundo da lua, vou inventar uma rua onde se pinte e borde, se faça e aconteça, se cante e dance, se plantem corações. Uma rua onde todos vivam no mundo da lua. A pontuação usada no verso se plantem corações, vejam que foram as reticências no verso 5, sugere que, letra A poesia acabou? Então, gente, prestem atenção, as reticências, elas indicam que foi dada uma pausa, só que não foi concluído ainda, ou seja, ficou algo em aberto. Pode vir outras sugestões aí para aquele texto, certo? Letra A poesia acabou? Lógico que não. Letra B, a rua tem coração? Indica isso, gente? Letra C, outras coisas aconteçam. Outras coisas aconteçam. Todos vivam, letra D, todos vivam na rua. Então vejam só, se plantem corações. Então além de cante, dance, certo? Pinte, bordem, plante corações, como foi indicado com as reticências, outras coisas podem acontecer ainda nesta rua. Por isso, qual é a resposta correta? Letra D, certo? Ou seja, está em aberto. Desculpa, letra D não, letra C. Outras coisas aconteçam. Está em aberto ainda para mais sugestões de coisas que possam acontecer nessa rua do mundo da lua. Entenderam? Isso é o sentido. Vocês vão ter que serem muito criteriosos na hora de escolher a resposta correta. Tem que estar com conhecimento de causa. Quando eu digo conhecimento de causa, é compreender o texto. E para compreender o texto, vamos ter que ler esse texto várias vezes, fazer uma leitura silenciosa, fazer várias leituras para que possam compreender. Ok, pessoal? Então, esta é a nossa aula de hoje. Espero que vocês aproveitem essa aula para ampliar mais ainda o conhecimento de vocês. E até a nossa próxima aula, se Deus quiser.